Olá, meu nome é Everson do Unic e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Um olhar para os atos dialógicos no desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática. O trabalho foi desenvolvido por mim sob a orientação da professora Aline Akemi Kato. Uma aula pautada no paradigma do exercício é uma aula expositiva onde o professor apresenta os conceitos e os conhecimentos matemáticos, desenvolve exemplos e os estudantes, eles apenas assistem essa explicação do professor e depois tentam resolver exercícios pré-definidos. Em uma aula com atividade de modelagem matemática, o estudante ele é convidado a investigar o tema da realidade, né, e encontrar uma solução para um problema, né, por meio da matemática. Uma das diferenças entre esses modelos de aula está no diálogo presente nessas metodologias, né? Então, numa aula com paradigma do exercício, o diálogo ocorre de maneira que o professor faz alguma pergunta, já esperando uma resposta, que ele já sabe qual é a correta na cabeça dele, né, que o estudante diga. Já em atividade de modelagem matemática, ocorre um diálogo no sentido da investigação. Então, acontece um debate de ideias, formulação de questões, um posicionamento. Então, o diálogo é completamente diferente entre um tipo de aula e o de outro. Sobre o diálogo, Aurisco e Vismose proporam que existem atos dialógicos presentes em diálogos. Esses atos dialógicos podem ser verbal ou não verbal, e eles ajudam esse diálogo a acontecer, de maneira que eles controlam, mantêm e possibilitam o desenvolvimento de um diálogo. Então, os atos dialógicos são estabelecer contato, reconhecer, perceber, posicionar-se, pensar alto, reformular, desafiar e avaliar. Em relação à modelagem matemática, nós utilizamos nesse trabalho as fases propostas por Almeida, Silva e Vertuan para o desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática. São as fases de interação, matematização, resolução, interpretação de resultados e validação. Damos destaque nesse trabalho para a fase de interação. Nessa fase de interação é que ocorre o primeiro contato dos estudantes com o tema que se pretende estudar, onde eles conhecem as características e as especificidades da atividade. Essa fase é muito importante para a matemática, porque sem essa fase as outras não ocorrem, né? Então, é nessa fase que eles se familiarizam com o assunto proposto. E também ocorrem ações cognitivas nessa fase de interação, como a compreensão da situação e a estruturação da situação. Na compreensão da situação, os estudantes procuram um entendimento da situação, interpretam os fatos e agrupam suas ideias. Na estruturação da situação, eles identificam um problema, elaboram uma questão para ser respondida e definem as metas necessárias para essa resolução. Essa fase de interação, como dito, ela é de muita importância no desenvolvimento de modelagem matemática. Então, nós, para esse trabalho, apresentamos uma atividade desenvolvida em uma turma do primeiro ano do ensino médio, na qual eu fui professor no ano de 2018, em um colégio da rede pública do estado do Paraná, com 31 estudantes. Desenvolvemos essa atividade durante 2 horas aula, e ela foi denominada Cesta Básica. Então, essa atividade foi logo após a greve dos caminhoneiros ocorridas em 2018, onde teve a falta, né, de produtos devido a essa greve, e logo em seguida percebeu-se um aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Então, os estudantes tinham que elaborar uma cesta básica necessária para uma família. Então, eles tinham como material uma lista de produtos que o DIEESE aponta, né, como presentes na cesta básica, e também alguns encartes de supermercado, onde eles podiam consultar o preço dos produtos.
O objetivo desse trabalho que estamos apresentando é de identificar e discutir os atos dialógicos presentes na fase de interação dessa atividade cesta básica. Então, em seguida, nós apresentamos um diálogo que aconteceu na fase de interação e tentamos identificar alguns atos dialógicos presentes nesse diálogo, né? Então, esse diálogo ocorreu quando perguntamos o que tinha faltado durante a greve dos caminhoneiros, né? Então, eles conversando, e o professor percebe que a Fabiana falou alguma coisa ali, e ele chama a atenção. Fabiana, falou o quê? A Fabiana diz, faltou mercadoria, faltou combustível. Outro estudante fala, faltou gás. Aí o Érico diz, meu avô ficou louco atrás. Aí o professor chama a atenção deles. O que mais que mudou naqueles dias que vocês... O que mudou na vida de vocês? Aí o Marcos diz, tipo assim, aumentou os preços. Só que nós pensamos que ia melhorar o país e acabou piorando quando parou. E o professor diz, é verdade, aumentou os preços. Mas aumentou os preços de quê? Aí o Marcos fala, de tudo. A Maria Luísa, tomate. Então, nesse trechinho desse diálogo, a gente percebe que ocorreu o ato de reconhecer. Porque o professor, observando a fala dos estudantes, examinando as ideias deles, reconhece a perspectiva que eles tinham em relação ao assunto, os conhecimentos que eles tinham da situação pela vivência deles ou pelo noticiário que eles escutavam. E também percebendo nesse trecho o ato de estabelecer contato. Esse ato dialógico, ele prepara para a investigação. Né? Então, ocorre o estabelecimento de contato entre os estudantes com o tema e entre eles, onde se organiza a relação entre eles e os torna abertos para a investigação. Então, na sequência, nesse mesmo diálogo, a Fabiana continua, faltou gasolina, o Carlos fala maçã, leite, carne, então eles falam vários produtos. E o professor chama atenção, né? Vamos focar nesses que subiram o preço, subiu batata, leite, carne. O que esses alimentos têm de especiais? Por que esses produtos subiram e alguns outros não? E o Érico diz, é porque bastante é pelo cultivo. Assim, aí estraga, não dá para conservar. E o professor continua, que mais? Por que subiu o leite? Por que subiu a carne? O Marcos diz, porque, tipo assim, o leite não tinha por onde os caminhões trazer. Então, ia sobrando leite e eles iam jogando fora. Então, a gente percebe nesse trechinho do diálogo o ato de posicionar-se, porque os estudantes posicionam-se sobre a situação, expondo suas ideias e dizendo ao que pensam, né? Ao mesmo tempo que eles estão receptivos a outras opiniões. Então, a gente percebe nessa fase de interação dessa atividade que os atos dialógicos propiciaram o desenvolvimento desse diálogo, o entendimento da situação, né, proposta. Eles propiciaram esse diálogo entre os estudantes e entre os estudantes com o professor. Então, a gente percebe que, por meio dos atos dialógicos presentes na fase de interação, os estudantes apresentaram seus conhecimentos advindos de suas vidas além do ambiente escolar. Então, tudo que eles têm de vivência, eles trouxeram nesse momento. Né? E eles puderam debater e expor as suas opiniões. E também os atos dialógicos propiciaram a ação de compreensão da situação, porque eles começaram a entender o tema da atividade interpretando os fatos e as informações. Então, a gente percebe que os atos dialógicos favoreceram essa fase de interação, que ela é muito importante para a modelagem matemática. Então, meu muito obrigado, e aí está o meu contato.